Olá, meu aluno, estamos de volta. E aí, preparado? Agora vamos dar início às classes gramaticais. Exatamente. Já conhecemos, né? Vimos que 6 são variáveis, que 4 são invariáveis. Por que esse momento é tão importante? Porque são as classes gramaticais que compõem os textos. E nós sabemos que o soberano de uma prova de língua portuguesa é ele, é o texto. Então, vamos pelo início. Vamos começar exatamente por onde temos de começar. Primeiro, situando vocês com relação à numeração desses vídeos, né? Estamos em 3.3. Nós começamos o tópico 3, então, primeiro vídeo, 3. Depois veio 3.1, 3.2, 3.3 e assim vamos até terminarmos as chamadas do terceiro tópico. Mas eu não começo aula sem um direcionamento, sem um convite à reflexão. E a reflexão de agora é: comece de onde você está. Use o que você tiver. Faça o que você puder, meu aluno, mas não desista. Arthur já nos falou isto, que tudo vale a pena, mas você não pode parar diante da primeira dificuldade, nem da segunda, nem da terceira. Perseverar sempre foi a arma dos vitoriosos. Muitos só são vitoriosos porque perseveraram. E você não fará diferente. Conteúdo visto. Todo o tópico 1, todo o tópico 2. Onde nós estamos agora? Aqui, no tópico 3. Como você constata, ele está todo em vermelho porque agora nós começaremos as classes. E as classes, elas vão fechar esse momento. É o nosso último assunto. Mas ele é longo, professora? É. Mas eu facilitei um bocado o trabalho de vocês, porque eu só vou entregar aquilo que é relevante, considerando a ambiência da banca. Então, tudo que eu compartilhar, leve a sério, porque eu vou precisar dessas informações para a resolução de questões. E vocês também vão precisar dessas informações. Estamos juntos? Ok? Para onde nós vamos? Vamos para o foco e para a ação, porque esses dois estarão presentes sempre nos nossos encontros. Ok, eu vou começar pelo poder. De todas as classes gramaticais, não há dúvida que substantivo é a classe gramatical mais poderosa. Professora, por que substantivo é a classe gramatical mais poderosa? Simples, porque ela é responsável por dar nome a tudo que você possa imaginar. A tudo de real, de tudo que seja fantasioso, sentimento, lugares. O substantivo é a classe que nomeia. E é muito importante você entender que nós, animais racionais, não conseguimos pensar sem primeiro nominalizarmos. Então, quando eu falo que o substantivo é a classe mais importante dentre as que nós vamos estudar, é porque todas as outras só existem porque primeiro elas foram nominalizadas. Eu sei que vocês pensam, não, o verbo é o mais importante. Acho que vocês querem falar que o verbo é o mais rico, porque não há classe gramatical que sofra um número maior de flexões que o verbo. Isso quer dizer que o verbo é o mais difícil, professora? Eu considero o verbo mais rico, o mais rico. Então, substantivo é o poder, porque até para o verbo existir, primeiro eu tive de nomear: cantar, nadar, estudar. Mas não há dúvida que essas duas classes gramaticais são elas as protagonistas. Ao redor de substantivo, existem classes gramaticais dependentes. Da mesma forma, ao redor de verbos, acontecem também magias dentro da sintaxe. Então, vamos respeitar essas duas classes e vamos agora relembrarmos ou tomarmos conhecimento daquilo que é relevante. Professora, preciso estudar essas classes gramaticais com profundidade? Não, não precisa. Você precisa conhecer, identificar a classe, saber qual é o papel dela, a função primária dela dentro de um texto e esperar a questão da banca. O que eu quero é que você conheça, saiba reconhecer as classes gramaticais. Eu quero que você diga qual é a função primária dessa classe gramatical dentro de um texto e espere o momento de exercícios para que você possa treinar na direção certa.
Cada banca tem uma forma de cobrar as classes gramaticais. Como que a banca FGV procede diante desse momento da morfologia? Vamos para lá? Ok, Cláudia, então pode mandar um conceito sobre o substantivo. Ok, substantivo é classe gramatical que nomeia. Até aqui, tudo bem. O substantivo é a classe que dá nome a seres, coisas, sentimentos, qualidades, ações. Homem, gato, carro, mesa, beleza, inteligência, estudo e etc. Em suma, é o nome das coisas em geral. É a palavra que nomeia o que percebemos. Tudo que percebemos é nomeado pelo substantivo, ok? É a classe variável, pois flexiona em gênero, número e grau. Eu tenho gato, tenho 2 gatos, tenho 3 gatas, 4 gatinhas, 5 gatonas. Então, a flexão não é só de gênero, na língua portuguesa, feminino e masculino. Não é só número, que na língua portuguesa é singular e plural. É grau também, que na língua portuguesa é o diminutivo e o aumentativo. Mas não se resume nisto. Os substantivos também são classificados. Como, professora? Um substantivo, ele pode ser classificado de várias formas e uma forma não neutraliza a outra. Como assim, professora? Um substantivo pode ser primitivo e derivado, mas ele pode ser também simples ou composto. Assim como ele pode ser concreto e abstrato, e não podemos esquecer do substantivo comum e do próprio, e um que é muito especial, o substantivo coletivo. Preste atenção, meu aluno. Essas classificações, elas podem acontecer com simultaneidade. Um substantivo pode ser primitivo e comum ao mesmo tempo, e simples ao mesmo tempo. Papel agora é relembrar cada informação, cada identificação, para quando o substantivo for apresentado na sua prova, você possa classificar com assertividade, ok? Então, vamos começar pelo substantivo primitivo. Não se origina de outra palavra da língua. É, portanto, aquele que não vai receber os afixos. Quais são os afixos? Prefixo e sufixo. Então, nós temos pedra, mulher, feliz. Essas palavras foram as primeiras a serem criadas. Repare que há uma diferença entre os substantivos derivados. Quando um substantivo é derivado, professora? Quando traz afixos. Então, ele deriva de uma outra palavra que será a primitiva. Então, nós temos agora pedreiro, mulherão, infelicidade. Existem também os substantivos simples. Esses são constituídos por uma única palavra. Possui apenas um radical. Então, eu tenho como exemplo o homem, pombo, arco. Não confundir substantivo simples com substantivo composto. A cola é visual, meu aluno. Esse é constituído por mais de uma palavra, possui mais de um radical. Então, homem, homem-bomba. Pombo, pombo-correio. Arco, arco-íris. Vocês perceberam, meus alunos, que só em olhar já podemos classificar? Professora, o que é um substantivo concreto? Ok, agora eu peço para vocês dobrarem as atenções, porque eu vou precisar desse conteúdo para ensinar adjunta de nominal e complemento nominal. E não é tão fácil como parece, né? Quando que um substantivo é concreto? Designa um ser que existe por si só, de existência autônoma e concreta, seja material, espiritual, real ou imaginária. Exemplo, pedra, menino, carro, Deus, fada. Ok. E aí, alguns alunos sentem profunda dificuldade na hora de mapear essa classificação. Professora, quando um substantivo é concreto? Quando eu pego? Foi isso que eu aprendi lá na escola. A professora do primário ensinou
que o substantivo é concreto quando eu pego e abstrato quando eu não pego. Ok, está certo. Naquela época, você não possuía ainda essa capacidade de ler o abstrato. Então, naquele momento, funcionou. Mas agora, nós avançamos no jogo e precisamos de um conceito que represente melhor a realidade. Substantivo concreto não é só aquele que eu pego. Nada disso. Por exemplo, a luz, ela é concreta e eu não pego em luz. O ar é concreto e eu não pego no ar. Da mesma forma que energia. Eu não pego na energia, mas energia também é um substantivo concreto. Ok. O que faz um vocábulo ser concreto, professor? A sua autonomia. A sua autonomia semântica. Quando eu falo luz, você me entende? Eu não preciso de mais nada para você entender luz, existência própria, por si só. Da mesma forma, quando eu falo caneta. Eu sei que você vai falar caneta, eu pego. Ok, esquece isto. O substantivo concreto é aquele que apresenta existência própria. Deus. Cada um pode ter o seu Deus, mas quando eu falo Deus, cada um entende da sua forma. Da mesma forma, energia. Sol, fada, saci-pererê. São fantasias, mas vocês não entendem? Então, substantivo concreto é aquele que possui existência própria, diferente do abstrato. Porque os substantivos abstratos são os sentimentos, as ações verbais. Já pensaram nisso? Porque esses adjetivos não existem sem os substantivos. Quando eu falo ódio, a palavra ódio não existe sozinha. É necessário algo para provocar esse ódio. Cantar, pular, dançar, não, essas ações não existirão sozinhas. Necessário existir agente, um agente para praticar essas ações. Então, substantivo concreto e substantivo abstrato são dois conceitos que eu preciso que vocês entendam, porque daqui a pouquinho, quando sintaxe acontecer, existe um conflito, né? Uma briga entre adjunta de nominal e complemento nominal que nós resolvemos muito bem quando entendemos a diferença de um substantivo concreto e abstrato. Isso quer dizer que eu vou voltar a esse conceito mais lá na frente. Vamos continuar o nosso trabalho. E aí, ficou claro para vocês? Já entenderam que o substantivo concreto é aquele que apresenta existência por si só? Ok, Cláudia, e quando que um substantivo é abstrato? Designa ação, estado, sentimento, qualidade, conceito, criação. Criação não existe sozinho esse substantivo. A criação, para acontecer, tem de haver um agente. Coragem. Coragem também não existe sozinho esse substantivo. Eu preciso do ser para receber essa qualidade. Liberalismo, mesma coisa. São vocábulos que comunicam ações que dependem de um contexto, de outros elementos para eles serem compreendidos. Ok, Cláudia, e quando que um substantivo ele não mais se classifica como concreto, abstrato, mas recebe uma outra classificação, como comum. Substantivo comum, meu aluno, designa um ser ou um ser qualquer representativo de uma determinada categoria. Então, mulher, cidade, cigarro é só uma forma de comunicar algo de forma generalizada. Quando eu falo mulher, eu não falo de uma mulher específica, porque se eu quero falar de uma mulher específica, eu mudo do substantivo comum para o próprio. Eu não falo de uma cidade específica, eu falo de forma genérica, porque se eu quiser falar de cidade específica, eu mudo para o substantivo próprio. Da mesma forma, cigarro, eu não falei da marca, eu falei de uma forma generalizada. O substantivo, quando próprio, designa um indivíduo específico da espécie. Então, aquela mulher agora é Maria. Maria, sim, é um ser específico. Paris é um local específico. Brasil é um país específico. Então, substantivo próprio comunica propriedade. E esse substantivo coletivo, professora, o que representa um substantivo coletivo? O substantivo coletivo designa uma pluralidade de seres da mesma espécie.
em resumo, é isto. Então, eu tenho tropa, eu já sei que não existe tropa de um único soldado. Eu já sei que é um grupo, então soldados. Cardume, não existe, meu aluno, não existe cardume de um único peixe. Então, eu sei que cardume, apesar de ser uma palavra que apresenta-se no singular, o conceito, a ideia, a semântica é sempre de plural. O que falar de frota? Não existe frota de um único veículo. Da mesma forma, não há constelação de uma única estrela. Então, coletivo é o substantivo que se manifesta sempre no singular com semântica de plural. Simples assim. Cuidado, porque hoje há muitos coletivos modernos. Quando se fala em povo, por exemplo, não há povo de um único ser. Classe também não. Não há classe de um único aluno. Então, são coletivos que representam pluralidades. Reinando a paz? Ok? Então, vamos continuar. Flexão de gênero. Substantivo sofre 3 flexões: gênero, número e grau. Agora que nós já conceituamos, agora que nós já classificamos, entramos numa outra fase do jogo. Chegam as flexões. E gênero, professora? Vamos para o que interessa? A flexão de gênero, já sabemos, se resume em masculino e feminino. Mas só isto, Cláudia? Não. Nós precisamos entender que esses substantivos que vocês pensam que só basta entender de masculino e feminino, que isto não é suficiente. Existem os substantivos biformes e os uniformes. Já entenderam, né? Título não é enfeite. Título é uma luz no túnel, clareando o nosso caminho. Se um substantivo é uniforme, é porque só vai existir uma forma para comunicar o masculino e o feminino. Se o substantivo é biforme, é porque haverá uma forma para o feminino e uma forma para o masculino. É claro que os biformes são os mais fáceis. E é claro que na sua prova cairá substantivo uniforme, aquele que vai haver algo a mais para se estudar. Então, vamos para o conteúdo. Neste momento, se eu tenho substantivo biforme, eu preciso memorizar o quê, Cláudia? Essa pluralidade. Mudam de forma para indicar gêneros diferentes. O uniforme são os que possuem apenas uma forma para indicar ambos os gêneros. Professora, entendi o conceito, mas cadê o exemplo? Vamos para eles. Eu falo lobo e existe loba. Eu falo capitão, mas existe capitã. Eu falo boi, mas existe vaca. Então, existem pares na língua portuguesa. Repare que há pares que apresentam o mesmo radical, ok? Mas existem outros pares em que os radicais são diferentes, são os chamados substantivos heterônimos. Há o par na língua portuguesa, mas os radicais não são iguais. Pai e mãe, por exemplo, são pares, mas o radical não se sustenta. Então, para esses substantivos biformes que apresentam radicais diferentes, nós vamos chamá-los de heterônimos, ok? Mas foco dobrado, mais intensificado nos substantivos uniformes. Preste atenção no substantivo estudante. O que você percebe nesse substantivo? Professora, estudante, só há uma forma. Sim, só há uma forma. Estudante. Não há na língua portuguesa estudante e estudanta. Ou estudanto, estudanta. Não há, esquece. É estudante. Mas eu sei que esse estudante pode ser um menino ou uma menina. Da mesma forma, jornalista. Jornalista terminou pela letra A. Mas isso comunica que é uma mulher? Não. Mas isso quer dizer o quê? Que eu estou diante de um substantivo uniforme. E para isto, eu vou precisar de mais munições, mais dicas. Da mesma forma que nós temos o exemplo de artista. Você percebeu? Você percebeu que o artigo ajudou a identificar o gênero? Eu tenho o estudante, eu tenho a estudante.
Eu tenho o artista e eu tenho a artista. Professora, precisamos de um algo a mais? Sim, vocês precisam de um algo a mais. E é para lá que nós vamos. Os substantivos uniformes, eles são epsenos, sobrecomuns e comum de dois. Então, preste atenção. Preste atenção. Os substantivos epsenos só serão usados para animais ou vegetais. Lógico, não possuirão os pares no nosso idioma. Sobrecomuns e comum de dois, esses serão usados para nós, animais racionais. Então, vamos começar pelo mais fácil? Substantivo epseno. Esses substantivos epsenos referem-se a animais que só têm um gênero para designar tanto o masculino quanto o feminino. Exemplo, professora: a águia, a cobra, o gavião. A variação de gênero se dá com o acréscimo dos adjetivos macho e fêmea. Então, não existe a cobra e o cobro. Não, não há. Não há. É diferente de gato e gata. Gato e gata são substantivos biformes. Nós estamos trabalhando os uniformes. Então, cobra só há uma forma. Como eu vou descobrir? Você vai descobrir usando o adjetivo. A cobra macho, a cobra fêmea. O gavião macho, o gavião fêmea. Isso ocorre também com alguns vegetais. Palmeira. Existe a palmeira macho e a palmeira fêmea, ok? Chegamos aos sobrecomuns. Referem-se a pessoas de ambos os sexos. Só que detalhe, diferente do comum de dois, o que vai acontecer agora? Agora, meu aluno, mais complexo. Quando um substantivo é sobrecomum, não adianta contar com um artigo. No exemplo, nós o estudante, a estudante. Molezinha, né? Trouxe um determinante, resolveu o problema, mas o comum de dois é uma realidade e o sobrecomum é outra realidade. O substantivo será sobrecomum quando o gênero só soubermos dentro de um contexto. Nós só saberemos do gênero dentro de um contexto. A palavra em si, ela não é autossuficiente, ela não vai nos ajudar. Pense na palavra criança. Resolve colocar o artigo na frente? A criança. Aí, a criança, você vai garantir que é uma menina? Não posso, professora. Claro que não. Você vai estar correndo um risco, você vai precisar de mais informações. E quem vai entregar essas informações? O contexto, aquele, o soberano. Então, criança é um substantivo sobrecomum, assim como cônjuge, assim como carrasco, assim como pessoa, ok? Então, como eu descubro? Só no contexto. A vítima. Como que eu vou descobrir se é uma mulher? Você não vai descobrir. Você vai precisar do contexto. E o comum de dois? O comum de dois já é mais fácil, porque o contexto, ele já entrega o gabarito através dos determinantes. Sem determinante eu consigo, professora? Não, meu aluno. Sem determinante, não, porque é uniforme. Mas você vai ter a chance de convocar um determinante, observar o determinante e resolver seu problema. Substantivos comuns de dois apresentam uma forma única para o masculino e para o feminino. A distinção é feita pelo suporte dos determinantes. Professora Cláudia, quais são os determinantes de um substantivo? São 4. Artigo, numeral, pronome e adjetivo. Então, qualquer determinante que apareça ao lado desse substantivo comum de dois, esse determinante já vai cantar a pedra para você do gênero. Chefe. Chefe é uniforme. Mas quando eu falo o chefe chegou, eu já sei que é um homem. A chefe chegou, já sei que é uma mulher. Cliente. O cliente chegou, eu já sei que é um homem. A cliente, já sei que é uma mulher. Suicida. O suicida, a suicida. Então, resumindo, quais são as classificações de gênero de um substantivo? Um substantivo pode se classificar como uniforme ou biforme.
Biforme, há uma forma para cada gênero na língua portuguesa, mas uniforme não. Haverá uma forma só. Cuidado, porque esses uniformes se subdividem em 3 categorias. Epicenos, que são para animais ou vegetais que não apresentam par na língua portuguesa, ou comum de 2 e sobrecomum, usados esses 2 para nós, seres humanos. Sobrecomum é realmente sobrenatural. A palavra parece que saiu com um defeitozinho da fábrica. Não adianta determinante porque não descobrimos. Precisamos de um contexto para descobrirmos que se trata de uma criança menina ou uma criança menino. Comum de 2, não. Chame o determinante ou analise o determinante, porque aí você já vai resolver o gênero. Beleza? E aí, professora, gênero, isto que foi compartilhado é relevante? Muito relevante. Muito. E é exatamente neste momento que eu vou pedir uma pausa para que vocês possam anotar, relembrarem, né, os momentos mais relevantes para vocês também. E o nosso pensamento, aquele que norteou essa nossa conexão, comece de onde você está. Use o que você tiver, faça o que você puder, ok? Mas não desista. Eu não estou aqui para fazer o trabalho pela metade. E quem participa desse time também não quer nada pela metade. Daqui a pouquinho nos encontraremos para continuarmos o bate-papo sobre essa classe gramatical tão importante, substantivo. Até daqui a pouco.